Senhores, presença ilustre, Zuzu, você poderia anunciá-lo? Olha só, nós temos o nosso professor político, professor, palestrante e deputado estadual pelo Partido Novo. Trabalhou em organizações internacionais como o Conselho de Segurança da ONU. Foi secretário de Segurança Urbana em São Paulo. O currículo dele é imenso. Com vocês, Ozzy Cukier. Muito bem, tá aqui o Cukier. Homem da comunidade judaica. Membro. Professor. Tem a carteirinha Plus da Hebraica, carteirinha da amigo Diamante. de Bialski. E ele é um cara muito ativo nas redes sociais. Inclusive, eu queria até convidar, Emília, a turma para conhecer o canal do YouTube dele, porque Isso, ele é um professor. E eu vou te falar uma coisa, é muito bacana o que você está fazendo lá. Obrigado, cara. Aula grátis. Tem gente que faz um curso online. Só que é muito difícil. Não, cara, é bem Não, é didático. difícil você encontrar... O nome dele é muito difícil. Por isso que você pode falar professor Rock. Professor HOC. Rock. Então é professor HOC. Professor Rock. HOC. Tá, não, mas o Instagram. Professor Rock. Instagram. Rock. Mas aí é o nome completo. Mas se botar lá na busca professor Rock. Ele dá o caminho. Ele aparece lá. Professor Rock com H. Mas então, você tem esse canal no YouTube bem legal. Tá crescendo muito. Tá crescendo, você dá umas aulas lá. Inclusive, a gente tá nesse assunto, obviamente, a gente vai abordar. Certamente. Que é Rússia e Ucrânia, que a gente fala diversas vezes. Que tá acontecendo neste momento. Neste momento. Hungria também, que o Bolsonaro foi para lá, uma avaliação do Aqui a gente dá pitaco. O professor, como você sabe explicar de uma forma... Não, eu não sei, eu entendo, só aprendo com muito. Então vai lá, resumão para O professor entende muito de segurança urbana. Ele esteve aqui na época da Cracolândia. Na época da Cracolândia, você esteve aqui, manja muito. Mas o que está acontecendo agora? Ucrânia. Isso. Vamos lá. Bom, primeiro, que é seríssimo, é um conflito muito sério, porque mobilização do maior país, das maiores tropas do mundo para invadir a Ucrânia. E assim, nos últimos dias a gente assistiu o Putin dizendo, não, estou retirando as tropas. Os americanos falaram, não, está aumentando. E hoje a coisa escalou. A tensão subiu e os ataques estão começando. Nós estamos na iminência da ofensiva russa de invasão da Ucrânia. No inverno não, professor. No inverno, Emílio. No inverno não. No inverno. No inverno não. No inverno. É duro. As horas, a duração do dia é menor. Em janeiro, que é o mês mais frio, que mais neva, você tem 8 horas de dia, luz. Mas em fevereiro você já tem 10 horas. Só que é o seguinte, em março começa a derreter o chão e aí vira uma lama. Então, e aí você não consegue invadir com tanques. Sim. Então, as operações todas desses grandes combates acontecem agora em fevereiro. Aliás, se a gente olhar em 2014, quando a Rússia foi lá e anexou a Crimeia, começou a primeira movimentação dia 22 de fevereiro. E um mês depois, em março, já tinha acabado. E assim, tem um monte de exemplo na história. Tem uma guerra interessante, que é a Guerra do Inverno, Winter War, entre os soviéticos e a Finlândia. Isso aconteceu em 39 e foi em dezembro, assim, e os finlandeses conseguiram vencer com Resistiram, esqui, né? Com esqui, graças ao esqui, eles entravam atrás das linhas de suprimento e cortaram combustível. Os tanques russos não tiveram combustível e não conseguiram avançar. Então, assim, é mais difícil no inverno. Operações aéreas, a questão do clima, do tempo vai atrapalhar. Mas se chegar em março, aí os tanques não entram. Acho que a turma vai esperar. A turma vai esperar um pouco. Nossa, faz 15 dias e o negócio mas hoje em dia tá assim. Tá na iminência. Série da Netflix. Mas não é assim, cara. Lógico que é. Você tá falando... Você vai entrar no inverno, bicho. Os caras já cercaram. Você não fez exército? Eu nunca fiz. Então, por isso. O exército ia ser obrigado a pessoa a fazer. Mas tá falando uma barbaridade. Os caras não falam você não entendeu. Tô falando barbaridade. Você não viu na Finlândia lá? Perderam a guerra, foram invadir, não inverno. Então, mas é o seguinte, eles estão lá e acho que eles importante... para os Estados Unidos, estamos saindo. Importante mas seguinte, é mentira. Não, hoje eles expulsaram o vice-embaixador americano da Rússia. E os Estados Unidos virou e falou assim, vou expulsar o vice-embaixador russo que está nos Estados Unidos. Para os russos, o inverno não é um problema. Sim. Número 1. Aliás, a história, né, das invasões que aconteceram dentro da Rússia, o inverno é uma ferramenta de sobrevivência dos russos. Sim. Eles estão acostumados, eles usam isso como uma vantagem competitiva. Então nós temos que levar isso em consideração. E tem uma janela. Se segurar mais um pouco, não vai dar tempo de entrar com todos esses tanques dentro da Ucrânia. A gente não sabe, obviamente, o que exatamente o Putin tem como objetivo. E tem 4 coisas aí que eu listaria. Então, eu acho que ele não quer que a OTAN mexa na gaveta dele.
É isso que ele falou. Não venha mexer na minha gaveta. A Ucrânia é minha. Que eu tô Isso é fazendo, real. o cara tá apontando um missilzinho, vai lá o Biden. O Biden não manda mais gente, porque é frouxo. Porque os Estados Unidos hoje em dia é frouxo. Mas você acha que o Biden Só manda arma. Manda arma, mas aqui não queremos, Então, mas aí- queremos uma guerra limpa. Mas aí manda drone. Mas aí tem um problema. Se o Biden mandar soldados para a Ucrânia, aí nós estamos falando de Terceira Guerra Mundial. Porque aí é soldados americanos atirando em soldados russos. As duas maiores potências nucleares do mundo. E começa a matar um soldado americano, aí os americanos se inflamam, a sociedade, a nação americana para e fala, não, isso não vai acontecer. E vice-versa. Então, difícil. tem um problema. O Biden falou esses dias que os americanos que estão na Ucrânia devem se retirar porque os Estados Unidos não irão resgatá-los. Por quê? Porque ele sabe, se ele colocar soldados americanos em solo dentro da Ucrânia, Aí nós virou estamos falando da guerra terceira Guerra Mundial. Porque um tiro errado, uma história mal contada, você vai mobilizar os dois lados. Mas o grande problema... que surge a guerra. Eu sei, mas não tem um líder ocidental. Realmente. Beleza. Não tem um cara que bate na mesa. Não tem um cara que vai sair dos Estados Unidos e vou falar assim, porque é país dividido. Os Estados Unidos é dividido. Tá muito o Biden, polarizado. ninguém dá bola pro Biden, nem vai se vacinar. O cara nem vacina vai tomar. Fala, vai lá, vamos tomar vacina. Não vou, não quero. Esse é que é o problema. Realmente, os Estados Unidos está dividido. Os Estados Unidos faz tempo não tem mais o mesmo papel de liderança no mundo. O Biden é visto como um líder fraco, ele está ruim. Mas nessa situação específica, a situação dele é muito complicada. Por quê? Nenhum líder americano ousaria falar, vou mandar soldados para defender a Ucrânia, porque é a Terceira Guerra Mundial. Então, realmente, isso é problemático. Claro, já errou, teve a retirada do Afeganistão. Papelão. Foi uma palhaçada. Papelão. Foi uma fraqueza, assim, os Estados Unidos ficou E abandonou feio. lá também. Não, abandonou, tinha que abandonar, né? 20 anos vai ficar lá para sempre fazendo o quê? Nos Estados Unidos bancando tudo. Um custo absurdo, enfim, não tinha sentido. Mas eu concordo com a leitura que o Biden é fraco, mas a gente só tem que olhar que nesse contexto nós estamos lidando com um problema muito grande. E o Putin, ele não é um cara que gosta de blefar e sair de bobão. Ele não vai lá, mobiliza tudo isso e fala assim, eu só ameacei vocês e brinquei. O Putin, ele sabe que uma ameaça tem um valor muito grande. E, na verdade, todas as outras relações com os outros presidentes americanos, ele percebeu fraquezas quando os presidentes americanos fizeram ameaças e não cumpriram. Por exemplo, o Obama, quando virou na Síria e falou assim, olha, tem uma linha vermelha aqui, se cruzar essa linha vermelha, você vai sofrer consequências se usar armas químicas, né? A linha vermelha eram para as armas químicas. O Assad foi lá e usou as armas químicas. O que o Obama fez? Nada. Qual foi a leitura do Putin? Obama é fraco. Eu posso ir lá na Síria, eu posso fazer o que eu tenho que fazer. Que não vai acontecer nada. Isso. Então, ele sabe muito bem como ler. E ele sabe que se ele for lá, mobilizou tudo isso, fez todo esse escarcéu e não acontecer nada, vão me ler como fraco. E uma coisa que o Putin sabe fazer bem é não parecer fraco. Mas lá na guerra da Chechênia, eles também fizeram muita sacanagem ali, né? Pelo menos são as narrativas que bolou aquela guerra, aquelas explosões, que foi o próprio exército que fez lá o negócio para ter o... Então, você sabe do que eu tô falando, né? Sei, mas a gente tem que entender um negócio sobre guerra, né? Que os russos têm uma doutrina militar mariskovka, que significa mascaramento. Que é uma doutrina militar de você agir enganando, iludindo, manipulando. Por razões óbvias. Porque você imagina o seguinte, você é a Ucrânia, e eu tô aqui parado e te cerco com 150 mil soldados. Tá bom. Aí você fala, bom, tô vendo que você tá aí. Então você já sabe, você tá esperando o ataque. Você nunca pode partir para uma guerra telegrafando o que você vai fazer. Você não vai contar pro cara, o outro se prepara. 4 da tarde eu jogo uma bomba aí, você fica preparado. O outro se prepara. Então, é óbvio que dentro da estratégia militar, dentro de qualquer conflito e guerra, você precisa iludir, enganar. E o grande... Você acha que foi isso que ele fez? Ele falou, não vai ter nada, ele já tá preparado. Os russos têm histórico de fazer isso muito bem. Fizeram isso impecavelmente na invasão e anexação da Crimeia. Ninguém estava esperando que os russos fossem anexar a Crimeia. O que ele fez? Um pouco antes do dia
dia que ele decidiu tomar a Crimeia, ele começou um exercício militar no oeste do país e no norte, fronteira com Finlândia, Bálticos, Bielorrússia, até o norte da Ucrânia, com 150 mil soldados. Aí o mundo inteiro parou e ficou olhando para aquilo, para aquele lado. Enquanto isso, ele começou a movimentar as peças embaixo na Crimeia e foi lá e abocanhou. O Sun Tzu, que é um dos pais da estratégia militar, a arte da guerra, ele explica que a ilusão é a ferramenta mais fundamental na guerra. Então, a gente não sabe, a gente sabe que tem 130 mil soldados, pelo menos, russos ali. Só que eles estão num lugar, isso é muito óbvio. Ou por onde eles podem vir. Então, alguma coisa nós vamos assistir que não vai parecer óbvio, porque ele tem feito assim. Mas você não acha, professor, que a treta é maior na Europa? A treta é maior na Europa, gasoduto. correto? Por quê? Porque o cara tem o gás para esquentar a caminha do francês. O alemão já falou, não, fique tranquilo, não vamos, porque ele precisa da Rússia. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, aí não vamos mexer, o cara já deu uma puta regada. O francês foi lá, deixa comigo que eu resolvo. Colocou na mesona. Colocou na mesona. Colocou na mesona longe. Colocou na mesona. Jogou lá no fundo. Falou, aí nem tô ouvindo o que você tá falando. Falou assim, não, eu não vou fazer o teste. Eu não vou fazer o teste. Não quero fazer o teste, porque tem que fazer o teste. Na Rússia, você fazer um PCR na Rússia. A sua vida inteira. Sabendo que ele assassina os oponentes dele envenenando. Exatamente. Ele vai criar um veneno especial, uma doença especial pro seu DNA. Já desmaia. Aí ele vem com polônio vem polônio no antrax e tudo mais. Aí o que acontece? Ele tá sacando que a Europa vai abrir a perna para ele. O nosso querido Biden tem eleição. Precisa né? mostrar tem eleição. serviço. Agora ele tá tomando um pau geral. Então acho que é mais esse jogo. Ele quer testar, só que ele precisa de oportunidade. Como qualquer um na política internacional. Você não tem regra. O que vale é a lei do mais forte. Então, você vê uma janela de oportunidade, você fala, bom, agora eu vou resolver. A Alemanha está do meu lado, a França tem eleição, também não quer um problema muito grande, ele quer parecer um grande diplomata. Então, tá bom. Os Estados Unidos, o Biden está se mostrando fraco, não vai estar disposto a encarar uma terceira guerra mundial comigo. A Ucrânia é um problema para mim, eu quero deixar um legado histórico. O Putin diz e repete várias vezes, a maior tragédia do século XX, geopolítica, é o fim da União Soviética. O sonho do Putin é recriar a União Soviética dentro A Margaret Thatcher falava isso. Dentro de uma outra lógica, de um outro caminho. Então, assim, para ele é uma grande oportunidade. E ele vai testando, ele vai dando um passo, ver qual é a reação. Vão me sancionar? Tá bom, em 2014 me sancionaram. Eu tô há anos me preparando para essa sanção. Como? Vendendo minhas reservas e meus ativos em dólares, não transacionando mais em dólar. Porque você usa dólar, você precisa passar pelo sistema financeiro americano. E ele não quer mais isso. Então se aproximou da China. A China está comprando petróleo e gás. A China vai comprar a Argentina. Ô, professor, isso comprar acho que é o mais interessante. Fazer break? Rapidinho. Que professor, hein? Falei pra você. Aula, né? Falei muito bom. Falei, pô. Falei, Nem traz o perguntamos cara. Quem falou que ele não vinha? Falta fraca. Nem Traz o perguntamos do professor. X-Men ainda. Ó, professor HOC no Rock. Professor Rock. HOC. Professor Rock. É bom demais. Não, sem gracinha. Professor Wolverine. Professor Lins. Candidato, professor? Vai lá. Candidato ao Senado. Senado? Não, Senado não. Ao Senado. Por que não? Aí você também tá querendo, pô. Vocês estão tudo louco. Vou te dizer por quê. Eu vou te dizer. Calma, professor. Tem nosso apoio, né, Sami? Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Diga. O Senado virou uma casa de aposentadoria e um banco de reservas da política brasileira. Isso aí. Uma das casas mais importantes, porque é a última instância do legislativo do Brasil. Simplesmente o cara vai lá abandonar a carreira dele, né? Vai se aposentar, então ele vai pro Senado ficar lá quieto. Ou tem a transição, não deu para ele ser candidato a governador ou prefeito, deixa eu ficar ali no banco de reservas esperando a chance. A gente precisa de gente no Senado que quer trabalhar.
entendeu? Que tem energia. Não, o que tem Senado é o vontade. clube do charuto. Então, É assim. Um Blue É assim, Label pra pessoa e um- entender. Bom, eu tô acostumado com o clube do charuto porque essa é uma analogia que eu uso para dizer o que é a ONU. E eu quero ir lá transformar aquele lugar. A gente precisa de quer gente cortar o pra charuto. acabar com aquilo. O Senado é Blue Label. Blue Label? A Câmara é Red Label. Sim. O Senado é Blue Label. Pô. Break. Clube do charuto. Outro Só nível. 81. Você senta ali na sala pequena, gostoso. Break, rapidinho. Então entra lá, o serviço é Professor HC, Professor Rock, para você entra aí nos canais, tem toda a informação. A gente vai fazer um break só para rede Jovem Pan. Então, por favor, o break, a gente continua o papo aqui. Pom, pom, pom. Vamos lá. Então quer dizer, Professor, Não, mas professor. Eu queria saber Rock. um negócio da parte separatista da Ucrânia, que teve um ruído, que essa parte atacou a Rússia, fingindo que é a Ucrânia, tipo um ataque de Rússia para justificar. Isso. O que aconteceu, o que é verdade, porque eu só vejo a bolsa, tá subindo, aí não, é mentira, parece festa junina, vai ter guerra, é mentira, vai ter de novo. Vocês, mentira. capitalistas sanguinários, vocês sempre ganham. Eu não. Vocês são selvagens, vocês sempre ganham, na desgraça, Não, na alegria. não é Vocês verdade. sempre ganham. Lógico que é, Ninguém pô. ganha de Vem uma querer casa no enganar Guarujá. aqui. Eu torço pra... Não, você pro torce Alfa. nada. Ó, Você Fred. sempre ganha, o cara sempre Ó, ganha. o Fred. Ó, o Fred. Ele tá Ó, o bravo Fred. com o Outback, ó. Tá bravo. Boa. Tá bravo com o Outback. Deixa eu falar sério agora. Professor, Manda. o que eu quero saber é o seguinte. Você estava falando da União Soviética, que eram os dois blocos. Isso. Não é? Aí, em 89, Isso. 89, acabou a União Soviética e os Estados Unidos tentou implementar essa democracia nossa no resto do mundo. Falou, nós ganhamos a guerra e a partir de agora vai ser o nosso jeito Nosso de governar. modelo. Nosso modelo. Isso. A partir desse momento, virou uma zona. O mundo é uma zona a partir desse momento. E hoje a gente vê um movimento muito esquisito. Por quê? Porque a gente começa a olhar a Rússia, através do Vladimir Putin, o Xi Jinping na China. A gente vê um outro bloco que ele não tem essa democracia que a gente não fica tá preocupado brigando. em ter. Essa democracia americana que ela é baseada na ampla liberdade, no debate, aquele debate forte, que é coisa americana, Sim. tal, que a gente meio que importa aqui, mas fica na metade do caminho. Para onde é que vai? Para onde que vai o mundo? Olha, Essa é uma pergunta que você Quero ver você responder. muita preocupação. eu para responder. tenho, e é o seguinte, você nunca tem uma transição de poder hegemônico, vai. Quem é o líder do mundo? Estados Unidos é o líder do mundo. E você não tem uma transição de liderança pacífica. Isso não acontece. A China está em segundo e ela quer sentar no trono. Ela quer comandar o mundo. E essa troca nunca é pacífica. Sempre é conflituosa. Sim. E por isso que é uma grande preocupação. Por quê? Nós vamos assistir um grande conflito ou confronto entre Estados Unidos e China? Aí você trouxe a Rússia, que é mais preocupante e tem a ver com o que está acontecendo agora, que acho que era onde você queria ir também. Que assim, o Putin foi lá nas Olimpíadas, né? Foi visitar o Xi Jinping e a China virou e falou assim, nós apoiamos a Rússia. E é um apoio sistemático, público, muito maior do que a gente já viu. O pior pesadelo seria essa união do que você está falando. Desses dois projetos e países totalitários, fortes, grandes, militarmente. A Rússia nem tanto economicamente, mas militar sim. O maior arsenal nuclear do mundo. A China, a maior população, uma economia gigante, crescendo, chegando nos Estados Unidos. A junção desses dois, que representam esse modelo político totalitário, é um pesadelo para quem acredita em liberdade, em direito, em falar o que pensa. Então, e mas isso é uma preocupação para o mundo. Mas não é, porque, pô, você viu aquele desfile, foi os 75 anos. Foi. Os 75 anos teve desfile lá em Moscou. Teve o desfile e tava quem? Tava Xi Jinping. Xi Jinping, tava a China, Tava o exército. O exército vermelho, Galera Moscou. o exército chinês, Como é? Índia e Coreia do Norte. Isso. Dá pra gente Tudo desfilando junto. adicionar Opa! o Irã aí nessa É isso, história. ainda tem Irã. Nem estamos falando assim, de Irã. Turma que tem arma nuclear pra cacete. Né? Realmente, o mundo livre, o mundo ocidental, não só os países do Ocidente, tem outros, mas quem acredita na democracia
na liberdade, nos direitos, tem que estar preocupado com a ascensão desses países. Porque o projeto deles não é um projeto de, eu estou ameaçado. Assim, trazendo para a comparação do que nós estamos vendo na Ucrânia. De um lado, a Rússia se sente ameaçada com o cerco da OTAN e da União Europeia. Só que a União Europeia, ela não é um projeto de forçar você virar um vassalo, entendeu? Agora, o projeto do russo de expansão é um projeto de falar assim, olha, Ucrânia, você é um satélite meu. Eu mando no que acontece aí dentro. Bielorrússia, etc. Mas isso já não estava determinado pelo acordo que eles fizeram? Não, assim, o que a gente tinha? Na Guerra Fria, você tinha um mundo dividido em dois. Sim. Por que os soviéticos não ganharam? Porque você trouxe a OTAN, que era uma aliança militar capaz de segurar o avanço soviético. Aí quando acabou, aí esses países que estavam sob a influência soviética começaram a falar, eu não quero ser dominado mais pela Rússia ou pela União Soviética, eu quero me juntar, quero ser livre, quero prosperidade, quero ficar rico, quero viver bem, quero uma outra vida. E aí eles começaram todos a se juntar com o Ocidente, na União Europeia e na OTAN. Para os russos, isso é um problema de segurança, é uma ameaça? Mas se o Ocidente não fizer nada e falar assim, não, Rússia, pode fazer o que você quiser, não tem limite. Então, como não teve durante o período soviético. Vamos expandir, vamos chegar no quintal. Então, professor, eu ia perguntar exatamente isso, porque tanto esses dois países que você citou, a Rússia e a China, eles estão meio que enforcando os países do Ocidente. Por exemplo, a Europa, a gente vê que o Putin, com o gasoduto, ele consegue negociar e consegue manter a galera refém. E a China tá vindo aqui pra Argentina com o poder de compra que tem. Por quê? Porque ele tem soberania. Então, ele tem riqueza. Então, mas esses dois países, eles estão meio que acorrentando o Ocidente com questão de comércio e tudo. Como é que você avalia isso? E como o Ocidente sai desse... Porque não parece que não dá pra sair. Primeira coisa, o Ocidente tem que estar unido. E hoje não existe essa união. Primeiro, porque não tem liderança. Segundo, porque não tem até um sentido de propósito, de enxergar essa ameaça com a mesma clareza. A Alemanha, quando ela vai lá e constrói o Nord Stream 2... que é o maior gasoduto submerso do mundo, que é o segundo, porque o primeiro já está ligado. Quando ela constrói o segundo, o que ela faz? Ela duplica o cordão umbilical dela de dependência com a Rússia. E ela faz isso pensando nos interesses dela e pensando na política doméstica dela, porque quando a Merkel escolheu desligar as usinas nucleares... porque estava acontecendo o acidente no Japão, ela faz um movimento populista para acalmar ou agradar a população alemã, mas ela não pensa nas consequências no longo prazo do que aquilo significava para a segurança e para a estratégia e sobrevivência da Europa como um todo. Então, os países eles estão olhando para o seu próprio umbigo. E isso é um problema, porque você não vai enfrentar esses dois gigantes, ou três, ou quatro, se você não tiver clareza. Eles têm um método, e o método deles é destruir a democracia. Esse é um objetivo claro que eles trabalham em conjunto hoje. São as 5 autocracias que estão trabalhando para destruir a democracia. Se destruir a democracia, você destrói a economia de mercado, você destrói livre empreendedorismo, você destrói riqueza, você destrói as ideias, você destrói uma sociedade inteira, um projeto ocidental, democrático, liberal que deu certo, que é o norte da humanidade. E aí a gente vai retroceder. Enfim... Nós temos que combater isso. A gente tem que estar atento e entendendo o que eles estão fazendo. Tem vários perigos. Eles estão ficando cada vez mais ousados. A aliança entre China e Rússia, ou esse movimento de mostrar que eles estão juntos, é muito extremamente perigoso. Aliás, tem gente que cogita que a China possa aproveitar desse momento e falar assim: vou lá recuperar Taiwan. Tá dominado o bagulho. Já tá. Tá flertando, tá ameaçando. Você consegue fazer uma operação simultânea seria uma loucura. Nessa guerra, assim, calculando risco. Então, o problema lá é que ele não... Porque ele precisa entrar pelo mar. Isso. E esse é que é o problema. Operações anfíbias são as mais difíceis que tem. Porque é óbvio, né? Quem tá em terra tem uma vantagem. Outro tem que desembarcar, o navio tem que chegar. Claro que o plano chinês de tomar Taiwan não é só com uma operação anfíbia. Ele primeiro vai bombardear, vai fazer um bloqueio naval, enfim, é uma operação complexa. Mas você colocou... Vamos fazer a divisão no war aqui, no time. Tem a China... Tem o war, não, é coisa séria, viu, rapazinho? Não, mas é que você fez é uma boa analogia. Todo mundo... Ou muita gente sabe, lembra do tabuleiro. Vamos lá. Tem China, tem a Rússia,
tem a Coreia do Norte desse lado. Do outro lado, nós temos a Ucrânia, Estados Unidos, França, Israel e o Brasil, onde a gente vai ficar depois? A gente tem que... Que lado que a gente Tem tá? Bolívia apoiando Rússia, né? Então, quais são os principais? Venezuela acabou de falar que... Argentina, provavelmente. Tá um negócio meio doido, assim. Vamos dividir os países. Isso é problemático. Bom, primeiro que a Europa tem que estar unida. Tá. Porque eles são os primeiros a sofrer o imediato. O problema é europeu. Claro. O problema é europeu. A discussão da OTAN. o Por que vizinho lá que a OTAN foi criada para preservar a sobrevivência da Europa. A Alemanha já regou. Não Isso, sabe a Alemanha fica em cima do muro, flerta com um lado com o outro. Não, calma, vamos devagar, vamos com calma. Que é o mais rico. Já é um problema. A França, surpreendentemente, também foi na mesma linha. E são os dois principais. Então, a Europa está paralisada. Quem que está desesperado? O leste europeu. Desesperado. Polônia. Que é pobre. Que já historicamente já sofreram, já sabe o que vai acontecer. A Ucrânia tem fronteira com a Polônia, tanto que os americanos mandaram soldados para a Polônia, só para certificar a Polônia. Fica calma, eu tô com vocês, eu tô mandando soldados aí, eles não vão entrar dentro da Ucrânia, mas eles vão ficar para te proteger. Um seguro, uma pólice de seguro para deixar a Polônia mais calma. Os países escandinavos, Suécia e Finlândia, a discussão voltou de se juntar à OTAN. Estão desesperados. A Suécia está mandando tropas para uma ilha que chama Gotland, ali no meio do Báltico, porque está muito perto, que sei lá, vai que os russos falam, tá bom, agora eu preciso dessa ilha também para dominar a navegação na saída do Báltico. Então, enfim, você tem primeiro a Europa, depois a relação Estados Unidos e Europa tem que andar junto. Exato. Aí, quem é que vai vir, né? A América Latina vai flertar com a China e com a Rússia? Tá flertando. Vocês acabaram de dar um monte de exemplos aqui, flertando com a Rússia, politicamente, que é horrível isso. Economicamente, a gente já sabe que a América Latina é dependente da China. É o nosso maior parceiro comercial, é o maior parceiro comercial da América do Sul, é um problema e tem que achar, e por isso que eu sempre digo e repito, o Brasil precisa aprender a ter relações com a China econômicas, porém se distanciar politicamente, avisar, olha, eu não concordo com isso, eu vou criticar, porque senão a gente vai ficar refém. E aí eles vão começar a exigir, vai chegar uma hora que eles vão falar assim, olha, se você não fizer isso politicamente, você vai sofrer economicamente. E fez isso com a Austrália recentemente no Covid. E nós não queremos isso. Então como é que você faz para isso não acontecer? Você já prepara o terreno, fala, nós temos excelentes negócios aqui, mas politicamente a gente pensa diferente. E eu vou te criticar. Isso é do jogo político, porque isso acontece, por exemplo, entre deputados. O deputado do PT fala assim, vou lá te bater, tá? Aliança, mas não é nada pessoal, eu vou lá te atacar. Você fala, tá bom, você sabe que tem isso. Não é uma aliança, mas é do jogo. É você falar assim, olha, nós vamos divergir, mas a gente pode continuar fazendo negócio. E o Brasil tem que ter essa linha, e nós não encontramos essa linha. A gente não pode se submeter a tudo que a China quer, porque senão eles vão ficar mal acostumados. Mas voltando para o problema do mundo. E aí você tem a América Latina estranha, a África também mais dependente de China e Índia, os dois países estão muito presentes ali. Então, o mundo ocidental está enfraquecido. Tá. E principalmente se você não tem a liderança dos Estados Unidos. E a gente discute o pronome neutro. A gente está discutindo o pronome neutro. Que bela bosta. E esse é que é o negócio. E eles estão crescendo, ficando mais fortes economicamente e tal, e colocando as asas de fora. O Putin claramente sabe e lê a oportunidade que ele tem. E assim, só para deixar claro, acho que todo mundo assistindo a gente, quais são os 4 possíveis objetivos do Putin? Vamos lá. Número 1. Ele vai desestabilizar a Ucrânia. Isso pode ser com a anexação dos territórios do leste da Ucrânia, que você citou. Que já tem uma intenção desde 2014, quando ele foi lá e anexou a Crimeia, começou um problema no leste da Ucrânia. Nós também queremos ir para aí. Isso, e aí ele começou a incentivar, mandou tropas, alimentou milícias, e são movimentos separatistas no leste da Ucrânia, onde vive a maior parte da população de origem russa. Mas vamos lá, isso aí são anos que tem lá os separatistas, os muçulmanos. É uma região muito zoada. Né? Não, com certeza. Não é assim normal. É normal. Não é. Mas ó, nunca foi. Mas não é parte não é normal por intenção política. O que os russos fizeram quando eles dominaram a Ucrânia lá atrás? Catarina a Grande conquistou a Ucrânia. Aí eles começaram a povoar
E chega no momento que eles expulsam os povos locais para criar essa dissimetria étnica, essa confusão. Então, tem parte disso que é alimentado para desestabilizar o território. E aí, então esse seria o objetivo número 1. Vou desestabilizar a Ucrânia. Como? Ou derrubo o governo, ou eu anexo parte do leste da Ucrânia, eu divido a Ucrânia em 3 e pego um pedaço, 1/3 para mim e vira a Rússia. 2, ele vai lá e fala assim, eu preciso fazer uma conexão por terra que ligue a Crimeia à Rússia. E eu preciso ocupar esse território, porque a Crimeia é uma península. E ela não Crimeia tem... fica do lado. Na parte de baixo, assim, da Ucrânia. E ela não tem conexão por terra com a Rússia. Agora eles fizeram uma ponte ali logo depois que invadiram, mas ainda é uma ponte, não tem por terra. Então ele poderia ir lá e ocupar esse território ao sul da Ucrânia, que conectaria a Rússia com a Crimeia. Segunda etapa e o terceiro objetivo seria uma extensão disso e ocupar o resto da costa da Ucrânia para o Mar Negro. E aí o que acontece? Você faz a Ucrânia não ser um país mais com saída para o mar. Já enfraquece o... Muito. Os países sem saída para o mar são os países mais fracos. Deixa eu perguntar um negócio para você, meu querido professor. O papo está muito bom, mas eu queria tocar no ponto de Trudeau. Então toca. Nosso querido Trudeauzinho. Trudes. Você vê, você tamo aí falando. Trudas. Tamo aí falando do país totalitário e tal. Porra, o cara foi lá e... Você viu? Lei marcial, meu amigo. Não tem... Lei marcial. Aí você fala, nosso mundo, a nossa democracia maravilhosa. O cara foi lá e falou, ó... Canetada. Ele errou, absurdamente errado o que ele tá fazendo. Seguiu... Acho que ele tem isso no inconsciente dele e do pai dele. Porque essa lei de emergência... ela foi evocada, utilizada, colocada em prática 3 vezes na história no Canadá. 2 durante as 2 grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra, e uma terceira quando houve o sequestro de separatistas ali em Quebec, mataram. Aí o pai dele, do Trudeau, colocou em voga essa emergência, essa lei de emergência. E aí agora, acho que ele achou que tá seguindo os passos do pai, e foi muito além, porque assim, não tem cabimento ele usar uma medida desse porte pro problema. O problema é real, travou o comércio entre Estados Unidos e Canadá, mas você não vai lá e bloqueia contas e dinheiro das pessoas, porque você não consegue nem fazer isso direito com crimes muito maiores. Como você vai fazer isso com um protesto de uma insatisfação? Você vai lá e põe a polícia e fala assim, olha, desculpa, não dá pra você fechar a fronteira e retirem os caminhões que estão aqui, não dá pra fechar a fronteira com isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, até filosófica, meu querido professor. Até filosófica. Ainda bem que estamos adiantados lá. Professor, o papo é bom. Vamos lá. Você acha, com esse discurso que tem que o homem é mau, que a gente é ruim, que a gente é tóxico, final dos tempos, você deixa de acreditar em você mesmo e aí você já não tem mais, você não acredita mais no teu país, você já não vê mais aquela movimentação que existia na Segunda Guerra, o cara pegava o filho de 17 anos e mandava. E o cara ia lá pra Okinawa pra morrer. O que aconteceu nesse tempo? O que é? A cultura fez com que a gente não valorizasse mais essas coisas. Porque é uma coisa que... Você acha que o americano vai sair de lá, vai lutar ele quer fazer TikTok. O cara ia voluntário. O que aconteceu? Acho que a gente tem, assim, tem esse elemento no Brasil, e é uma história diferente, e eu falo disso, isso me preocupa e me incomoda, porque no Brasil eu acho que nós não temos identidade nacional. Perfeito. Assim, nós não temos laço de nação. Vestir a camiseta amarela da seleção, quando a seleção joga, isso não é laço de nação. Laço de nação é história, cultura, valores, objetivo comum, sacrifício, família. É sentido de família. Valores. Somos da mesma família. E eu não vejo no Brasil a gente conseguir identificar o que nos faz ser brasileiro. Torcer para o time de futebol nacional não nos faz ser brasileiro. Decepciona muito. Então, nós não temos formatado isso no Brasil.
Acho que teve talvez alguns momentos que isso fosse um pouco mais, não sei, não acho que a gente nunca chegou nesse ponto. Não, a gente compra, eu tô falando assim da elite rastaquera, da turma daquela. A gente compra a pauta americana. Tudo que Isso, vem de e lá. não só tudo isso, pauta americana que a gente compra. A gente não tá mais comprando também. Sai lá, dá um tempinho, então vai repetir senso de copia. nação, assim, pra onde nós estamos Ele falou caminhando todo? identidade. Isso, Não sabe tipo, a própria- juntos, o que nós somos Não sabe a juntos? própria história, né? Assim, como que você forma identidade? Com história, com cultura, com líderes, com herói, com valores em comuns. Eu acho que isso não é claro na nossa nação. Nós não temos isso forte. Nós não somos um país andando para o mesmo lugar, como você citou, exemplo, os Estados Unidos, a França, os alemães, os chineses, os russos, Israel. E você deve isso a quê, professor? Educação. Nós não temos, nós não sabemos a nossa história, nós não sabemos. Nós não sabemos a nossa história. Nós não sabemos a nossa história. Nós não valorizamos grandes líderes. Sim. A gente não tem lideranças. A gente não identificou quais são os nossos valores comuns. O que significa ser brasileiro? Qual é a qualidade? Todo povo tem qualidades e defeitos. Nós sabemos os nossos defeitos. A malemolência. Quais são as nossas qualidades que fazem o Brasil ser especial no mundo? Deu show, hein? Deu show. Mas enfim, só voltando à história pra finalizar esse negócio, existe uma coisa, a gente vive num mundo pós-heróico. Ninguém está disposto a morrer e se sacrificar por uma coisa supérflua. As pessoas estão muito mais focadas no seu... Individual. Na sua vida pessoal. Vai falar isso pro Putin e pro Xi Jinping. Manda um WhatsApp aí pra ele. Eles ficam alimentando esse senso de nação ali com toda a força. Porque também ele tem controle de tudo. E aí Aqui ele é dono do mundo. Mas Ele eles tem o querem, controle. mas se Ele deixar tem a um máquina. pouco, Eu controla sei, mas aqui é também. guerra, bicho. É guerra. Ele tem o controle de tudo. A primeira coisa que ele fez foi Acabou. isso que o Barba quer fazer. Regular Pegou a mídia, alimentação. regulou a mídia e falou, agora é nóis. Ninguém Tá tudo fala mais regulado. mal do cara. Meu amigo. Tá regulado. Sou profissional, meu. Pô, volta aí, hein? Professor, eu vou passar. Vamos voltar com esse papo aqui. Obrigado. Muito bom. Mais uma Prazer, vez, tá obrigado por você ter muito vindo. bom. Obrigado, gente. Ó, é Dá professor, pro Senado. professor HOC. Ele tá aqui conversando com a gente. Entra lá no Instagram. Esse é o quê? É Instagram, Insta. né? Professor Rocha. Instagram é HOC 111, certo? Que Não, o esse, N... esse é o Twitter. Esse É é, o o Twitter. Twitter. Twitter é HOC 111. HOC são as minhas iniciais. Rene, Ozzy, Cuquier. Rock. Isso. O nome dele é Rene Ozzy Cuquier. É um nome difícil e complicado, mas se você for no HOC, Você vai achar. você vai 111 achar, ele vai tem aparecer. o canal. Esse é o pra você. Twitter, o Instagram e o YouTube, que tem as Tá aulas. fenomenal. Aliás, sugiro todos assistirem a aula de geopolítica da Rússia. Rússia e Eu Ucrânia. explico Assisti. por que a Rússia se sente vulnerável, com mapa. É bem legal. Tem milhões de visualizações. O russo é Sensacional. triste, né? Porque ganhou também a Segunda Guerra, né? Os caras têm essa mágoa lá. Ninguém assume. Tem essa mágoa deles. Pô, os caras morreram pra caramba na Segunda Guerra. É. Já diria EV Sobral. Professor, o papo é muito bom. Quem? EV Sobral, guerra é guerra. É? É isso aí.